com vocês a nossa irmã Ana. Fique à vontade, Ana. Boa tarde, queridos companheiros. Hoje nós vamos falar sobre a verdadeira propriedade, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, itens 9 a 15. Então a gente vai começar primeiro a falar sobre os bens materiais e os bens espirituais. Bom, os bens materiais a gente já sabe, são aqueles que a gente recebe quando a gente encarna, a gente usa esses bens e deixa eles por aqui, ninguém leva nada de material. Nem o nosso corpo físico a gente leva, nós sabemos disso. A gente às vezes esquece, né? Porque é importante a gente falar isso, porque muitas vezes a gente esquece disso. E então esses bens materiais, nada disso a gente leva, nem os bens materiais, nem a posse, nem a hierarquia, né? Essas coisas que são aqui do mundo físico, né? Da sociedade, nada disso a gente leva. E os bens espirituais, que são aqueles que a gente já traz quando reencarna, e a gente, aqui, enquanto nós estamos aqui, a gente pode enriquecer ou não, e nós levamos quando a gente desencarna. São as nossas virtudes, os nossos vícios. Quer dizer, quanto mais eu me desenvolvo espiritualmente, quanto mais eu me elevo espiritualmente, mais rico eu fico. Essas riquezas são as que nós levamos para o plano espiritual. Eu sei disso, só que muitas vezes, como eu falo, a gente esquece disso. Os nossos vícios também. Os nossos vícios estão aí entre os nossos bens, né? São os nossos créditos e os nossos débitos. O que eu vou fazer aqui no plano terreno? Como é que eu vou me desenvolver ou não? O que eu vou levar quando partir para o plano espiritual? Só esses bens espirituais são aqueles que vão nos posicionar no plano espiritual. Então, eu vou para algum lugar no plano espiritual, eu vou estar bem ou não, de acordo com as minhas aquisições, com as virtudes ou com os vícios que eu estiver aí levando nessa minha bagagem. Isso é a única coisa que vai me posicionar no plano espiritual. Nada, nenhuma posição aqui social, eu digo posição social, ou fama, ou poder, que advenham de algo terreno, né? de alguma coisa que não seja realmente calcada numa virtude. Porque a gente vê aí, por exemplo, um Chico Xavier, ele era idolatrado por muitos, né? É o nosso querido Chico Xavier. A gente fala idolatrado no sentido bom, no sentido desse amor profundo que a gente tem por ele, por esse espírito. E tantos outros espíritos que tem aí que já partiram para a parte espiritual. É evidente que para a gente, para aqueles que o amavam, e mesmo aqueles que não o amavam, que não, ou não o consideravam como esse religioso, né? Mas tinham um respeito profundo por todo o seu trabalho, eles colocavam ele numa posição superior. É diferente de uma posição aqui de nível social, de nível material, que é efêmera e que a gente deixa por aqui. Só essa posição em relação às virtudes, a realmente aquela coisa que a gente planta e que a gente colhe no plano espiritual, é que nos posiciona bem ou mal, né? A gente vai aí para a pátria espiritual e é claro que é o nosso pensamento que nos leva para esse lugar. Não tem lugar determinado no sentido de um lugar fixo. Aqueles espíritos se encontram no plano espiritual porque eles têm os mesmos pendores, as mesmas vibrações, mas a partir do momento que não houver mais essas vibrações, nem esses pensamentos que mantenham esse local deixa de existir, porque esses locais são mantidos justamente pelo nosso pensamento. Então é isso que a gente leva para o plano espiritual. Quando a gente vai aqui no livro Estudando o Evangelho de Martins Peralva, ele fala assim para a gente: a única riqueza em verdade que não oferece margem de perigo é a riqueza espiritual, os tesouros morais que o homem venha a adquirir. É a riqueza que se não manifesta exclusivamente por meio de cofres recheados,
nem de palacetes suntuosos e patrimônios incalculáveis, afrontando a indigência. É a que se traduz na posse singela e humilde dos sentimentos elevados. Por esse tipo de riqueza imperecível e eterna, podemos e devemos lutar, denodada e valentemente, com toda a força do nosso coração, com toda a energia de nossa alma. Esses os valores espirituais, esses os verdadeiros bens pelos quais nós devemos lutar, que nós devemos adquirir enquanto estivermos aqui encarnados. Mas voltando aos bens materiais, nós podemos usufruir desses bens? Sim, dizem os espíritos, a partir do momento que eles são honestamente adquiridos. Não há problema algum em você usufruir dos bens materiais. Nós estamos aqui encarnados, nós precisamos disso, nós precisamos do dinheiro, nós precisamos de uma casa, nós precisamos vestir, comer. Então, a gente precisa dos bens materiais, da utilização com equilíbrio, com critério desses bens materiais. E temos que lutar para adquirir isso. Através da luta, do trabalho, é que nós vamos conquistando isso, esses bens materiais. Mas os desonestamente adquiridos, esses eles já começam com um vício logo no começo, né? Tudo que é desonestamente adquirido, nós vamos responder por isso. Não só os bens materiais, mas toda nós vamos responder ou vamos ter que nos reequilibrar com as leis de Deus por todas as nossas desonestidades, seja em que sentido for. Gera uma consequência ruim. Por quê? Porque há um desequilíbrio das leis de Deus, né? Com as leis de Deus. E a gente, consequentemente, vai ter que, mais cedo ou mais tarde, nos equilibrar de novo. Teremos que nos equilibrar com essas leis de Deus, com tudo aquilo que nós fizemos de errado, pelo caminho obscuro que nós optamos em trilhar. Então, isso, é preciso que a gente saiba isso, que nada fica escondido, nada fica velado diante das leis de Deus. Muitas vezes, as coisas que nós fazemos, os nossos atos, ficam velados diante das leis dos homens, mas diante das leis de Deus não há esse embotamento, né? Não há aí essa falta de visão. Não existe isso. Nós estamos sendo guardados e guiados e vigiados a todo momento. Não estamos falando aqui se é pelos bons ou maus espíritos, né? Depende do nosso pensamento. A gente atrai aí os espíritos de acordo com o nosso pensamento. Mas, de qualquer forma, por mais que pensemos errado, vamos dizer assim, por mais que tenhamos aí alguns espíritos que ainda estão lá num grau inferior da escala evolutiva, a gente sempre vai ter o nosso anjo guardião do nosso lado, nos intuindo para que a gente siga no bom caminho. Mas nós estamos vivendo justamente um momento desse, um momento que se fala tanto de desonestidade, se fala tanto de corrupção, né? É um momento. Por quê? Porque dizem os espíritos, nós já falamos isso, outras pessoas já devem ter falado isso, e a gente está estudando isso. É um momento, porque o planeta está se transformando do planeta de provas e expiações para o planeta de regeneração. E se a gente for procurar na doutrina espírita, os espíritos esclarecem para a gente, olha, o mal tem que aparecer para que a gente perceba que não quer mais esse mal, para que a gente possa realmente se transformar, para que a gente possa mudar. A partir do momento que eu não conheço o mal, que a coisa está velada, como é que eu vou decidir se eu quero ou não? É preciso que o mal venha à tona. E isso, ao contrário do que muitos pensam, né, de que seria aí uma retrogradação, puxa, mas está acontecendo isso tudo, como é que vai haver melhora? Pelo contrário, a oportunidade de esclarecimento, a oportunidade da gente perceber tudo isso. Então, é um momento da gente perceber. Mas não é só isso, não é só o que está na mídia. A gente estava falando, né, que as coisas ficam muitas vezes veladas aqui para os homens na Terra, né, ou para a justiça terrena. Mas isso em termos, né? Porque hoje em dia, com tanto acesso à internet, a gravações, a filmagens, todo mundo tem um celular, né? A criança já tem celular, vai para a creche de celular. Então, você vê que
a coisa não é bem assim. De qualquer forma, nós temos que ter muito cuidado. É uma coisa que eu sempre falo, porque é muito ruim quando acontece com a gente. Então, a gente tem que fazer o mesmo sentimento que a gente tem, né? Quando a visão se volta para a gente, às vezes, porque nós cometemos os nossos erros, a gente sabe disso, né? E as críticas são tantas, né? Mas temos os nossos acertos também. Mas quando a gente comete o erro, né? A coisa vem em cima da gente. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando em relação ao outro também. Porque como a gente sabe que é ruim, quando acontece com a gente tem que tomar o mesmo cuidado em relação ao outro. Tomar cuidado o que dizem do outro, né? A gente precisa tomar cuidado aí no que a gente espalha, o que a gente coloca para frente. Porque nem tudo o que se é dito, o que se é postado, principalmente na internet, é verdade. Então precisamos ter muito cuidado para não engrossar uma fieira de pessoas que colocam, às vezes espalham coisas que não são verdades. E aí depois, mais à frente, se descobre, puxa, mas não era nada disso. Mas aí muitas vezes você já denegriu a imagem daquela pessoa, já manchou, já trouxe consequências ruins para aquela pessoa. Da mesma forma, a gente tem que tomar cuidado com a nossa vida. A gente coloca muitas vezes aí, e nós nos exaltamos em falar de corrupção, né? Que não pode, tal, é claro que não pode, né? Mas aí a gente se exalta e fala que tem que corrigir, que tem que mudar, que as coisas têm que se transformar. Claro que tem que se transformar, mas a gente esquece das nossas corrupções, né? Do nosso procedimento errado. Ah, mas aí eu não estou utilizando lá o dinheiro público. Mas sabe aquele troco errado do mercado que eu percebo que está errado e coloco no bolso? Né? São as desonestidades que nós vamos aí muitas vezes desculpando, né? Ah, puxa, mas a luz está tão cara, deixa eu fazer alguma coisa ali, um gato ali para roubar um pouquinho da luz. Deixa eu fazer uma coisinha errada. Ah, mas é rapidinho, é num instantinho. Aí a gente vai colocando esses diminutivos para tentar minimizar alguma coisa que é realmente muito grande, que é ruim, gente. Então, precisamos tomar cuidado como eu estou usando esses bens materiais. Por que eu falo isso? Porque Kardec passou por isso. Quando a gente vai na Revista Espírita de 1868, vem falando, porque Kardec, em outra revista espírita também, ele fala sobre isso. Ele foi acusado de ter enriquecido com o espiritismo. Ele morava num palacete, segundo palavras de Kardec, na própria revista espírita. Ele estava morando num palacete. Ele tinha uma carruagem puxada por 4 cavalos. Isso daí era muita ostentação naquela época, né? Ele tinha usavam tapetes caríssimos. Eu não sei como é que se pronuncia isso, né? Aubusson, né? Em francês eu não sei como é que se pronuncia isso. Eu ia até procurar, acabei esquecendo a pronúncia certa disso. Mas isso quer dizer que eram tapetes caríssimos. E dizendo que Kardec estava levando uma vida nababesca. Mas aí Kardec começa a dizer, olha, e a gente sabe de toda a vida de Kardec, né? Ele morava numa casa simples, ele tinha o necessário ali para sobreviver. Ele não andava, ele mesmo dizia, olha, quando ele tinha que tomar um coche, ele não tinha carruagem para ele, né? Ele, de vez em quando, tinha que tomar o coche, que era o táxi da época. Aí, isso era de vez em quando sobrava algum dinheiro. E aí, diziam que ele tinha enriquecido com a revista espírita. E ele fala, olha só, ele investiu todo o dinheiro, porque ele era professor e tinha livros e tal. O dinheiro que ele havia investido nisso tudo, né, na revista espírita, porque era um jornal da época, então foi o dinheiro dele. E ele mesmo diz, olha, não teria nada demais se eu tivesse algum lucro em relação a isso, a venda disso, que era um investimento meu, né? Mas, na verdade, todo o dinheiro que ele recadava em relação ao espiritismo, seja em que setor fosse,
ele revertia para o espiritismo. Então, quer dizer, olha a imagem, para alguns, porque é claro que aqueles que realmente conheciam Kardec sabiam que ele seria incapaz de uma atitude dessas. Mas a coisa se espalhou, quer dizer, a ponto dele poder que num jornal, porque a Revista Espírita era um jornal, né, da época, a ponto dele ter que se explicar num jornal. Mas será que muitos não pensaram assim na época? Ah, mas será? Ele está se explicando, mas deve ter enriquecido mesmo, né? Quer dizer, é complicado isso. Mas isso daí é para mostrar para a gente que ele realmente conhecia as suas necessidades, ele tinha realmente essa dimensão dos bens materiais, da utilização dos bens materiais. Ele sabia que há a desigualdade, é uma coisa que o Espiritismo fala para a gente, há a desigualdade das riquezas, isso é uma coisa certa. Por quê? E aí dizem os Espíritos, porque há diversidade de caracteres, há diversidade de faculdades, ou seja, eu e uma outra pessoa, se a gente receber a mesma quantia, chega um empresário para a gente falar assim, olha, eu vou te dar 100 mil e vai dar 100 mil para o outro. Mas o outro, de repente, tem uma perspicácia, ele já tem um jeito, um tino para o negócio, tem uma faculdade, ele tem um jeito. E aí ele dobra aquilo ali, abre um negócio e monta empresas e a coisa se expande. Eu, de repente, não tenho, não sei o que eu vou fazer com aquilo. Eu invisto em alguma coisa, a coisa não dá certo. Pode acontecer, porque há diversidades de faculdades e caracteres. Cada pessoa é uma pessoa. Então, nem todos vão se transformar num Silvio Santos. Não dá. Mas não é só isso. Nós estamos, muitas vezes, passando por uma prova. Não é alguma coisa do aqui e agora. Né? Não é alguma coisa que, eu não sei lidar com dinheiro. Não é isso. Eu estou passando por uma prova, tanto da riqueza quanto da pobreza. As duas são provas pedidas por nós, coisa que a gente também esquece quando reencarna. E aí a gente se lamenta, né? Nós é que antes de reencarnarmos, nós fazemos a nossa programação reencarnatória. Muitas vezes estamos lá com os espíritos amigos e aí a gente fala, eu quero isso, aquilo outro. O espírito amigo fala, olha, não peça isso, você ainda não tem condições de suportar isso e tal. Mas muitas vezes a gente pede, né? Então é isso, é a prova da riqueza. Qual é a prova da riqueza? Como é que eu devo utilizar a riqueza? Eu devo saber dividir. Quando eu reencarno e tenho a possibilidade de enriquecer, é para quê? Para eu saber administrar, para eu saber dividir. E quando eu passo pela prova da pobreza, é para eu saber me resignar. Aí os espíritos falam assim para a gente, a prova da riqueza é muito mais difícil do que a da pobreza, né? São os espíritos que falam isso para a gente. A prova da riqueza é muito pior do que a prova da pobreza. Não, isso não quer dizer que a gente não sofra com a pobreza, não é isso. É prova, né? A gente está passando pelas dificuldades, muitas vezes pelo sofrimento, quando a gente não sabe lidar com isso, porque muitos sabem lidar, e a gente sabe, tem gente que é assim, lida bem com as dificuldades, outros não. É uma prova, né? Então você pode se sair bem ou não, leva nota alta ou leva nota baixa. De qualquer forma, a prova da riqueza é muito pior. E aí, muitas vezes, a gente pede para os espíritos, né? Quantos de nós, e eu me incluo nisso, a gente não pensa assim, puxa, será que eu vou ganhar na loteria? Eu não sou de jogar, mas sabe quando tem aquelas quando acumula, às vezes, né? Aí a gente fala assim, pô, será? De repente, né? Vamos jogar, todo mundo jogando, a gente joga. É claro que a gente tem o conhecimento de que a gente só vai ganhar se a gente, né, merecer. Então, a gente não deve ficar pedindo, né, por causa da prova da riqueza. Eu vou me sair bem nela. Mas, às vezes, a gente faz isso, né? Só que alguns ficam constantemente pedindo a riqueza, porque ninguém pede pobreza, né? Pelo menos eu nunca vi
Ninguém pedindo, meu Deus, me deixa ser pobre, eu quero muito ser pobre. Eu não conheço, nunca ouvi ninguém falar isso. A gente pede a da riqueza, né? Eu quero ter dinheiro, eu quero isso e tal. E vamos pedindo. E aí, sabe o que diz a pergunta 533 do Livro dos Espíritos? Muitas vezes você fica lá enchendo o saco do plano espiritual e aí você é concedida a riqueza para você. Mas eles fazem um alerta, eles falam assim, olha, na resposta eles falam assim, olha, a riqueza é concedida quando pode ser concedida por um bom espírito. Sim, a maioria das vezes ele nega, foi como nós falamos. Por quê? Porque ele sabe que a gente não vai saber bem utilizar essa riqueza. Ele sabe da nossa capacidade. A gente não sabe, uma criança, a gente fala, olha, não faz isso, vai acontecer isso. Não é praga, como a gente escutou a vida inteira a mãe falar, né? Praga de mãe, não existe isso. É porque sabe que a coisa não vai dar certo, né? E muitas vezes acontece. Mas o anjo guardião, lá o amigo espiritual, fala, olha, não vou conceder não, você não tem capacidade. Mas muitas vezes ele concede como prova para você. Aí, na resposta também está escrito, mas também pode ser concedida por um mau espírito. Quando um bom espírito concede, é que ele fala assim, vamos ver, vou te deixar essa prova aí, vamos ver se você vai passar ou não. Mau espírito não, ele concede porque sabe que você não vai conseguir, quer que você se dê mal. Né? Que você pegue aquela riqueza e desestruture tua vida de tal forma que ele possa assistir de camarote a sua derrocada. É isso que acontece. Mas há essa concessão do plano espiritual. Por isso, uma amiga sempre falava para mim, cuidado com o que você quer, que você pode conseguir. Quantas vezes a gente já falou, queria tanto isso, mas eu queria tanto isso. Aí você consegue. Depois que você consegue, você fala o quê? Caramba, não era nada disso que eu pensava. Quantas vezes já aconteceu isso, não é? Na Revista Espírita de 1859, vem trazendo aqui uma história de um espírito evocado, de um avarento, o pai Crépien. Esse espírito, ele havia desencarnado e foi evocado na Sociedade Espírita de Paris. E aí ele havia sido um milionário, né? E ele morava num nicho, né? Na casa dele, ele tinha 9 casas. E ele morava numa dessas casas, ele fez um nichozinho debaixo da escada de uma dessas casas, e ali ele morava. Ele morava ali, debaixo da escada. Ele tinha 9 casas. Depois ele passou a morar com um casal que passou a alimentar ele, da comida e tudo, mas por um preço muito irrisório, né? Uma quantia muito pequena. E essas 9 casas que ele tinha, ele ia cobrar o aluguel. E quando ele ia cobrar o aluguel, na hora de dar o recibo, ele pegava cartazes que ficavam nas ruas, fixadas nas ruas, ele pegava aquele cartaz, rasgava e dava ali atrás, que era branco, né? Ele dava o recibo ali, porque o cara era realmente unha de fome, né? Pão duro. E ele dava ali o recibo do negócio, né? E ele teve um decreto lá da municipal lá, e tinha que fazer a caiação lá dos imóveis e tudo, e ele não quis fazer, ele foi contra isso daí e tudo. Bom, desencarnou, né? E aí como é que ele estava no plano espiritual? Mal. Ele, por um lado, sabia que ele não tinha agido corretamente, mas por outro lado, ele tinha uma saudade do ouro dele. Mas uma saudade de olhar para aquele ouro. Agora eu me lembrei daquela novela do Nono Correia, né? Não teve? É isso mesmo, é aquela coisa de ficar ali olhando, isso no plano espiritual. Quer dizer, olha o sofrimento do espírito. Ele sabia que não tinha procedido bem, ao mesmo tempo ele sentia a falta do ouro dele, e aí ele foi evocado. E aí São Luís dá a explicação. São Luís fala assim, olha, ele havia sido pobre numa encarnação anterior, mas ele pediu a riqueza. E aí São Luís diz que a riqueza havia sido dada para ele como punição pelo seu pedido. É claro que a gente vamos trocar essa palavra punição por prova, né? A riqueza tinha sido dada para ele como prova. E ele, evidentemente, não se saiu bem nessa prova. E aí a gente sabe disso, o sofrimento do plano espiritual,
A gente está aqui para justamente nós aprendermos a nos desprendermos das coisas materiais, a nos desprendermos de tudo aquilo que a gente não leva para o plano espiritual. Então, tudo isso que a gente vai desencarnar e vai deixar por aqui, a gente tem que usar, mas saber que a gente vai deixar. Não ter um apego excessivo a essas coisas, porque justamente esse espírito evocado nos traz essa informação. E outros espíritos, nós trouxemos um exemplo. Na Revista Espírita, em outros volumes, há outros exemplos de espíritos que se encontram aí atormentados no plano espiritual por causa dos bens que deixaram aqui na Terra, dos seus pertences, porque a gente não leva. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. O mau uso da riqueza, ele depende da gente, é o nosso livre-arbítrio. Como é que eu estou usando aquilo? De que forma eu estou usando aquelas coisas que me foram dadas? O mau uso é a minha liberdade de escolha, é o caminho que eu sigo. É a minha liberdade de usar mal isso, de me desequilibrar em relação às riquezas materiais. Esse é o mau uso. Martins Peralva, de novo, no Estudando o Evangelho, ele diz que, na verdade, a riqueza é neutra. Depende de mim, depende do meu uso. Eu vou utilizar isso daqui para o bem ou para o mal? Como é que eu vou utilizar isso daqui? Né? Então, isso tudo vai depender da minha liberdade de escolha, da liberdade de escolha que todos nós temos. A gente sabe que tem essa espiritualidade amiga que nos influencia, porque nós está lá no Livro dos Espíritos, nós somos influenciados muito mais do que a gente pode imaginar, mas a gente fecha os ouvidos, a gente sabe disso, nós temos a consciência do certo e do errado, nós temos essa liberdade, o uso da nossa faculdade, nós estamos no pleno gozo da nossa faculdade, né, na nossa liberdade, a gente reconhece um caminho bom e um caminho ruim, e é uma opção nossa, e a espiritualidade deixa. Por quê? Porque muitas vezes, primeiro porque eles não podem impedir nossa liberdade, né? A partir do momento que a gente escolhe, resolve seguir aquele caminho, os espíritos não interferem mais. Eles nos ajudam, nos orientam, falam para a gente não faça isso, mas a partir do momento que nós optamos, que a gente escolhe, eles não interferem, porque a gente precisa aprender, a gente precisa dar os nossos passos, seguir o caminho que a gente escolheu, porque senão seria muito fácil para a gente, né? Por isso que a gente não pode acusar o plano espiritual pelos nossos erros. Primeiro porque nós já somos adultos, se temos as nossas faculdades mentais, o exercício dessas faculdades em pleno gozo, então a gente não pode culpar a espiritualidade, né? E a gente tem essa consciência, a gente sabe disso. Tanto é que muitas vezes a gente opta por um mau caminho e alguma coisa nos incomoda. Por quê? Porque a gente já conhece, já reconhece na gente as nossas dificuldades, os nossos erros, é o sinal de alerta. Mas a gente faz. Quantas vezes a gente faz? Por mais que a gente saiba que está optando, mas às vezes é um prazer transitório, né? É uma felicidade transitória e a gente vai e se deixa levar, né? A gente pensa assim, vou empurrar com a barriga. Quantas coisas a gente está empurrando com a barriga? Mas isso quer dizer então que eu tenho que viver na miséria? Não! A gente não reencarnou para viver na miséria, né? Para a gente ficar assim, não, eu tenho que me desapegar. Isso não é desprendimento. Muitas pessoas dão essa desculpa achando assim, não, eu não vou trabalhar, eu não vou fazer nada, eu não vou ser útil, porque eu tenho que me desapegar das coisas materiais, eu tenho que viver na miséria, né? Não é isso. A espiritualidade nos orienta, não é isso. Isso não é desprendimento, isso é pouco caso. Não é viver na miséria que a gente tem que pensar, eu tenho até condições, mas eu não vou conquistar nada, não vou fazer nada, né? Isso é indolência, outra coisa. Então a gente tem que tomar muito cuidado, como a gente falou lá no começo, de não dar as desculpas, os diminutivozinhos que nós vamos dando para as coisas que a gente está fazendo, né? Então esse é o cuidado para a gente
que a gente tem que ter? Será que não é indolência minha? Será que eu não estou empurrando com a barriga? Será que eu não estou deixando a vida me levar? Ah, o samba é muito legal. Tá, mas a realidade é outra. Não é deixar a vida me levar assim, né? Eu não sou aí um barco à deriva que vou para cá e vou para lá. Sou eu que tenho que conduzir a minha vida. Então, é esse o alerta da espiritualidade. Eu tenho que dar o quê? Um emprego útil para a riqueza. E qual é esse emprego útil? É empregar para mim mesmo. Eu preciso utilizar o dinheiro. Eu estou aqui, né? Eu estou vivendo aqui, eu estou precisando das coisas. Não há mal algum. E nós espíritas precisamos entender isso para a gente não cair no erro, achar que espírita... E isso é uma coisa que eu sei que eu falo sempre, porque às vezes a gente escuta às vezes as pessoas se equivocarem em relação a isso, né? Puxa, espírita não pode ter conforto, né? Por que a gente não pode ter um ar-condicionado? Teve condições da casa de ter um ar-condicionado? Por que a gente precisa viver num calor, nesse calor horrível que está aí? Se eu tenho condições... Aí é o equilíbrio, é usar. Eu tenho condições, vamos lutar para ter um conforto, vamos lá. É usar as coisas que a gente tem de forma equilibrada. Não há problema algum nisso, de usar as coisas de forma equilibrada. Na Revista Espírita, de 1858, é um outro caso de um outro espírito que estava em sofrimento no plano espiritual. Por quê? Porque ele também tinha tido fortuna, ele era milionário, ele era rico, mas ele se via pobre. Apesar da riqueza que ele tinha, ele se via pobre. E aí, ele, todo dia de manhã, ele pegava uma enxada e ia lá capinar os jardins das casas por um pagamento pouco aí, porque ele se via pobre, ele sentia não, eu sou pobre, eu tenho que trabalhar. Né? Então, ele ia capinar, fazer um trabalho exaustivo, braçal, sem necessidade. Para quê? Para não gastar sua fortuna. Então, é o equilíbrio que nós devemos ter em todos os momentos das nossas vidas. O Espiritismo é equilíbrio, sempre. É uma doutrina que nos esclarece profundamente. O Espiritismo nos traz justamente a consciência de quem somos, de como a gente deve proceder, nos traz essa forma de nos equilibrarmos, nos traz aí essa oportunidade de nós caminharmos de uma forma mais harmônica. É isso que a doutrina espírita fala. Não nos proíbe nada. Nenhum espírito vai falar para você, não faça. Ainda mais porque dizem que essa forma imperativa não vem de... A gente já leu isso. Essa forma imperativa não vem de espírito superior. Costuma vir de espírito inferior. Espírito superior nunca fala dessa forma. Faça ou não faça. Ele aconselha. Mas nunca tem essa autoridade em relação a gente porque respeita o nosso livre-arbítrio. Então não há problema algum em nós, se nós buscarmos aí as condições necessárias para nós vivermos da melhor forma possível. Nós precisamos disso. É isso que é o emprego útil do dinheiro, dos bens materiais. Mas, dizem os espíritos, a melhor forma de nós utilizarmos o dinheiro, os bens materiais, é usando com o próximo. Essa é a melhor forma. Esse é o verdadeiro desprendimento. Quando eu utilizo o que eu tenho com o próximo, aí dizem os espíritos, olha, mas não é dar do supérfluo não. Né? Porque aí a gente já se empolga todo. Eu tenho aquela roupa lá, não uso mais, tá ruim, tá surrada, mas não serve nem para pano de chão. Aí a gente resolve num ato aí de generosidade extrema entregar na casa espírita. Não é isso, né? Claro que eu vou dar aquilo que eu já não uso mais, mas que está em condições, não há problema algum. A gente não está querendo dizer que não pode dar roupa usada, só pode dar roupa nova. Não é isso. Mas a gente sabe que tem pessoas que não têm essa visão da coisa. Acha que é para dar para o pobre, eu vou dar qualquer coisa. Aí dá a boneca lá que não tem mais cabeça, não tem mais braço. Por que a criancinha vai receber uma bonequinha assim? Ana Paula, você está exagerando. Não estou, não.
Tem gente que faz isso, né? Então é isso, é você, eu tenho uma riqueza, deixa eu dividir, é isso. É essa visão que a gente tem que ter dos bens materiais, é saber dividir com o outro. Puxa, mas eu não tenho quase nada, então vamos aí dividir o quase nada, né? É aquela coisa, puxa, onde comem? E é verdade, gente. Quanto a gente sabe disso, as pessoas que, né, não vou dizer as mulheres, que muitos homens cozinham e tal, a gente sabe, quando sobra um pouquinho de arroz, lá em casa eu faço mexidinho, taco ovo, mexido e batata palha. O negócio rende de uma tal forma, mas não é verdade. Quantas pessoas fazem isso? Puxa, a coisa está apertada aqui e tal. Meu marido fala que tinha época, né, nas condições difíceis, quando ele era pequeno, época do verde. Um dia era couve, no outro era agrião, no outro era semana do verde, né? Porque a coisa estava difícil, não entrava carne naquela época. E a gente sabe que é assim, as coisas são difíceis. Por mais, primeiro que a gente sabe que as condições, né, a vida hoje, né, o tempo está, não vou dizer o nosso Brasil, o mundo todo está passando por todo esse processo de reformulação, né? E as coisas estão difíceis hoje em dia. Então, não dá para a gente esbanjar realmente, não, né? Aquela coisa, de vez em quando meu sobrinho, eu tenho agora um sobrinho de 6 meses, está fazendo 6 meses hoje, o outro de 22. Aí chega lá na minha mãe, já tem comida aí? Tem. Pô, mas é de ontem, né? Aí ele já fica meio assim. Eu falei, tá bom, tá? Estava na geladeira, tá bom, vamos fazer alguma coisa com a comida e vamos para frente. Mas é assim, a gente não pode mais desperdiçar, né? Não pode haver isso. Os restaurantes que fazem... mas aí tem uma explicação. Por quê? Que muitas vezes o restaurante joga fora a comida. Porque se causar algum problema para a pessoa, se ela passar mal, a culpa vai ser daquele restaurante. Então, muitas vezes as pessoas preferem não doar a comida que está sobrando para não ter. Porque tem pessoas que agem muitas vezes de má fé, às vezes de boa fé, mas muitos de má fé, e entram com uma ação, né, em relação ao restaurante, ou seja lá, aquele que doou lá a comida, e aí causa um problema danado. Então é muito complicado. Então é isso, né, gente? É você saber. E se eu tenho muito, poxa, aí eu não posso nem reclamar, né? Eu não posso ficar aí, né, dando só o meu supérfluo para as pessoas. Dar sem questionar quem está recebendo, coisa que muitas vezes a gente faz. Isso não quer dizer que a gente tenha que estar toda hora predisposto ou disposto a dar à pessoa. Parou no sinal, vem dou. Parou no sinal, não é assim, né? A gente dá quando a gente acha que deve dar, quando eu tenho condições, quando meu coração diz que dá, porque tem horas que eu não dou, não é assim também. É a vida, gente. Todos nós somos assim. É saber o momento que... Agora, o ideal é a gente dar sem questionar. Porque muitas vezes a gente também fica nisso. A não ser, claro, numa casa espírita, que faça um trabalho onde tem as pessoas que venham receber as bolsas, você faz um cadastro, você sabe que em todos os lugares, as casas estão passando por dificuldades, e aí sabe que tem um cadastro, vamos botar nesse cadastro quem realmente tem mais necessidade. Não é isso que a gente está falando, né? A gente tem que ter aí bom senso para usar as coisas, não é isso. Mas muitas vezes a gente deixa de dar porque a gente fica assim, não, esse daí vai beber, esse daí vai fazer não sei o que, não vou dar para... Não é isso. Se eu quero dar, eu dou e não fico pensando qual vai ser a utilização daquele dinheiro. Eu dei, entendeu? A minha intenção foi boa. E dar sem humilhar. Eu sou tão bom, como eu sou caridoso, eu estou dando aqui, olha, eu estou dando não sei o quê, fiz uma doação de não sei o que lá, minha doação foi enorme, né? Cuidado com isso, porque muitas vezes você ostenta isso e aquele que está lá recebendo morre de vergonha. Porque a gente, quando passa necessidade, ninguém gosta de passar necessidade e precisar do outro, a gente precisa. Mas ninguém gosta, é uma coisa difícil, é uma situação difícil para as pessoas, né? A pessoa muitas vezes não tem orgulho de pedir, vai lá e pede, recebe, mas é uma situação complicada para muitos. E aí você chega lá, olha, estou doando e tudo. A pessoa já está lá, já está humilhada, a pessoa fica no chão, né? Mais humilhada ainda. Então, é os cuidados que nós devemos ter. As grandes fortunas, vindas muitas vezes de herança honestamente adquirida, tem algum problema? Não, mas aí os espíritos dão um alerta. Olha só, essas grandes fortunas não são só para aplacar a miséria, é para prevenir.
Então, olha a nossa responsabilidade. Aí a gente está pensando que eu vou lá, ele está precisando de tudo, eu vou dando. Está precisando de um pão, eu dou um pão, tudo. Não, é prevenir. É o alerta da espiritualidade. A gente está achando que está fazendo lá grandes coisas e está só aplacando a dor. Quando, na verdade, nós tínhamos que utilizar essa herança para prevenir a dor. Há algum problema de eu receber herança? Os espíritos dizem não. Há problema de eu deixar herança para os filhos? Não. É equilíbrio, é bom senso, é claro que não. Né? Eu tenho condições de deixar uma poupança para um filho? Vou deixar, mas será que meu filho vai utilizar bem? Será? Não interessa isso, interessa é o que você está fazendo para o bem, entendeu? Então a gente tem que parar de questionar. Tem problema? A espiritualidade está dizendo, não há problema algum. Mas e se essa pessoa não merecer? Aí o que dizem os espíritos? Essa herança sai rapidinho do bolso dela. Os espíritos dão um jeitinho dessa herança, ou não chegar aí para o bolso, ou sair do bolso da pessoa, quando ela não tem merecimento. A gente tem que confiar mais na espiritualidade, fazer a nossa parte, mas confiando na espiritualidade. Fala também da prece dos herdeiros. Quantas pessoas que recebem nos momentos difíceis, aí aquele dinheiro que, puxa vida, é um refrigério, né? Dá um jeito na vida das pessoas, elas vão para frente, resolvem os problemas, conseguem aí sanar as dívidas e tal. Quer dizer, o agradecimento desses espíritos que ficam aqui em relação a esse que deixou a herança, né? Então é isso. Agora, outro cuidado que os espíritos falam para a gente que a gente tem que ter, não é esbanjar também. A gente falou que não é viver na miséria, na ociosidade, porque não, eu sou desprendido, vou viver na ociosidade. E o contrário também não. Eu tenho muito dinheiro, agora eu vou esbanjar bastante. Eu sou desprendido, vou esbanjar. Só que às vezes a pessoa só esbanja com ela mesma. Não é capaz de dar um centavinho para quem precisa, só esbanja, né, com a própria pessoa. O dinheiro é só revertido para a própria pessoa. Quer dizer, não é isso. O que os espíritos falam? Dinheiro, herança, riqueza é um depósito. O depósito que você recebe para bem utilizar. É um depósito que você recebe para secar as lágrimas, aplacar as dores, prevenir os sofrimentos. É para isso que você recebe a riqueza. Por isso que a gente falou lá no começo. O que os espíritos disseram? A prova da riqueza é muito pior do que a prova da miséria, porque a gente cai, a gente sofre, e a gente precisa tomar cuidado para não ficar com essa coisa de ganhar e de ter posses, de ostentar, porque muitas vezes essa riqueza vai embora de uma hora para outra. Isso não acontece. Acontece. Tem gente que a gente fala assim, caramba, né, exemplos da mídia e tal, e às vezes outros exemplos conhecidos. A pessoa era riquíssima e perdeu tudo. O que a pessoa fez, eu não sei, mas acontece de acontecer isso. E aí a pessoa fica sem rumo, muitas vezes, porque era tão apegada a essa riqueza que não sabe o que fazer da vida, porque a vida significava dinheiro. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter. Cuidado também, muitas vezes a gente tem que aprender a viver com pouco. Por quê? Porque muitas vezes, por mais que a gente se esforce, a gente não consegue. Isso não quer dizer que a gente não deva se esforçar, que a gente não deva buscar. Não é isso. Mas quantas vezes, às vezes nós mesmos, ou pessoas conhecidas, a gente fala, puxa, a pessoa luta, corre atrás do dinheiro, o dinheiro foge da pessoa. Não acontece? Acontece. Por quê? Porque essa pessoa pediu, não é? A gente tem que passar a usar as palavras certas para não haver desculpas. A pessoa pediu a prova da pobreza ou a prova da vida difícil. E aí chega aqui, a gente se esquece, muitas vezes a gente fala aí, mas como é que pode, eu não consigo nada, e dá por isso. E a gente precisa aprender a viver com esse pouco, a viver sem supérfluo, como nós falamos, porque dá para viver sem supérfluo. A gente sabe que muitas vezes as pessoas têm conforto, mas é a ostentação, né? Eu quero ostentar, porque se eu tenho o que já é necessário, mas se eu posso ter aquilo para ostentar, não é porque eu estou usando o equilíbrio. Às vezes eu dou esse exemplo, às vezes a pessoa tem aquele carro, todo ano troca, mas às vezes a pessoa, por isso que eu falo,
Cuidado com o que a gente está tentando adivinhar da cabeça da pessoa. Às vezes a pessoa troca todo ano, porque o único bem que ela tem, puxa, eu não vou deixar o carro ficar ruim, porque se eu precisar de alguma coisa para vender, eu tenho meu carro do ano. E aí o outro está falando assim, na inveja, né? Puxa lá, está trocando o carro todo ano, lá, querendo ostentar. E às vezes a intenção da pessoa é a melhor possível, né? Ou são os melhores possíveis. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio. Às vezes não, ela quer realmente ostentar. Mas como a gente não está na cabeça de ninguém para saber, a gente tem que ficar em silêncio muitas vezes, né? Para não ficar aí tentando conjecturar o que a pessoa está fazendo. Ah, lá, comprou não sei o que, está ostentando. Não, a pessoa pôde, a pessoa quis. Eu não sei o que se passa na cabeça das pessoas. É o cuidado que a gente tem que ter, né? Acho que é tão difícil administrar as nossas vidas, quanto mais as vidas dos outros, né? Então a gente tem que ter esse equilíbrio, né? Não desgastar a nossa saúde e nem deixar que a nossa vida se vá por causa de bens materiais. Por quê? Um outro exemplo, narrado na Revista Espírita de 1866. Um homem que tinha vários bens, vários imóveis, porque perdeu entrou num estado de alienação mental e se suicidou, porque perdeu um desses bens. Tinha vários. E aí a espiritualidade, quando evocada, a espiritualidade fala, olha só, mas ele é desculpável porque ele teve aí problema mental e tal. A espiritualidade fala assim, não, essa alienação mental chegou por causa do seu desequilíbrio, da sua moral baixa, e ele abriu a brecha para que viesse essa alienação mental. Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente passa coitadinho, não sei o quê, nada acontece com a gente se a gente não deixar a coisa vir. A gente também participa de tudo que acontece com a gente, não pode esquecer disso, né? Há casos e acasos, é evidente, é claro, sim. Mas as coisas não acontecem com a gente simplesmente por um descuido do plano espiritual, né? A gente abre a brecha, às vezes as coisas tomam uma proporção que a gente precisa realmente de ajuda, né? Mas quem abriu a brecha fomos nós que abrimos essa brecha. Para terminar, o que dizem os espíritos para a gente? Olha, nós ainda não temos a felicidade absoluta, sim, mas nós podemos vislumbrar essa felicidade, nós podemos ter uma felicidade relativa. Como? Quando a gente espiritualmente tem a consciência tranquila e a fé no futuro. E quando materialmente nós temos o necessário, não sou eu que estou dizendo não, são os espíritos que dão essa dica preciosa para a gente. Eu posso ter a felicidade, viver a felicidade relativa quando eu tenho consciência tranquila, fé no futuro e materialmente eu tenho o necessário. Eu posso vislumbrar aí essa felicidade relativa. E terminando na pergunta 926 do Livro dos Espíritos: o mais rico é o que menos necessidade tem. Então, que possamos todos nós nos conscientizar disso, né? Realmente buscarmos os valores espirituais, são esses que realmente nos trazem paz. Nós que aqui estamos, que somos espíritos, ou aqueles que estão chegando aí, conhecendo a doutrina espírita, não é alguma coisa assim, da boca para fora, não é isso não. É realmente paz interior. Gente, se nós tivermos essa paz, essa consciência tranquila, muitas vezes a coisa está difícil, falta comida, falta dinheiro, a conta está atrasada, mas a gente tem uma fé, a gente tem uma esperança, a gente tem uma força, alguma coisa que segura a gente, que nada, nem ninguém pode abalar. Isso é uma certeza que a gente tem que ter. Se nós não tivermos isso, mesmo que a gente esteja nadando em dinheiro, a gente vai estar muito mal, nós todos estaremos muito mal. Então tenhamos, nos agarremos nas virtudes, busquemos, nos esforcemos, porque você que conhece o verdadeiro espírita, não é porque ninguém se melhorou da noite para o dia, não é isso não, é pelo esforço. Esse esforço que nós estamos fazendo, a espiritualidade vê e nos ajuda. Então, se a gente estiver passando por esses momentos de necessidade, sabedores da verdadeira propriedade, né, do que a gente realmente leva, mas a gente está passando por necessidade, porque como nós dissemos, não é fácil vermos aí, muitas vezes não temos que colocar em casa, temos contas a pagar, né, a gente fica, eu sei como é que é isso, mas que tenhamos fé,
fé no futuro e consciência tranquila. Eu sei que vai dar um alívio imenso para o nosso coração. Não vai pagar a conta, não vai resolver, mas as coisas, as portas vão se abrir da maneira mais inusitada. E acontece, coisas que às vezes acontecem para a gente fala assim, puxa, nunca pensei, né, que essa ajuda viesse daqui, que a coisa fosse fluir dali, mas flui, acontece. Muita paz a todos. Tantas outras conduz nesta jornada pelos caminhos da luz. Ele deu-lhe pedis, apóstolo